A eliminação do Internacional para o América Mineiro na Copa do Brasil gerou, obviamente, análises em relação ao ambiente colorado ao longo de toda essa temporada. E um personagem chamou a atenção. O atacante Pedro Henrique foi o único que parou para conversar com a imprensa, o que é recorrente em várias partidas ao longo dos últimos anos. O repórter Jason Lisboa, da Rádio Guaíba, questionou Pedro Henrique sobre este assunto, sobre o porquê outros jogadores não compartilham essa responsabilidade com o Pedro Henrique e se ele, Pedro Henrique, já teve problemas internos por essa postura de dar a cara à tapa e conversar com a imprensa e, obviamente, paralelo a isso, com o torcedor depois dos momentos complicados. A resposta de Pedro Henrique chama atenção e a gente mostra isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Pedro Henrique e sobre a postura do jogador depois da eliminação do Internacional para a equipe do América Mineiro. Você viu no Diário do Inter KTO de ontem que ele foi o único jogador que parou na zona mista para falar com a imprensa e para dar explicações à torcida sobre a eliminação colorada, mais uma de maneira prematura na Copa do Brasil. O que é um fato recorrente no vestiário colorado. Chama a atenção o fato de, em muitas oportunidades, o Pedro Henrique sempre parar para falar com a imprensa, sempre ser o cara que dá a cara a tapa nesses momentos, quando outros jogadores acabam optando pelo silêncio. E a gente fala sobre isso na sequência. Antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, ZAPAY, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis no teu carro, moto ou caminhão para saber se tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tens 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay e faz uma consulta grátis no teu veículo. Depois da eliminação colorada, todos os jogadores do Internacional passaram reto pela imprensa. Ninguém quis falar sobre a eliminação, com exceção de um, Pedro Henrique. Ele que em vários momentos, e sempre é um cara que atende a imprensa nos momentos de derrota, nos momentos de vitória também, de novo parou para conversar com todo mundo. E aí ele falou e deu sua versão sobre a eliminação, sobre aquilo que o Inter precisa fazer a partir de agora para se recuperar, para focar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Mas o repórter Jason Lisboa, o monstro Jason Lisboa, repórter da Rádio Guaíba, fez uma pergunta fora da caixa. E uma pergunta que fala muito sobre o ambiente do Internacional ao longo dos últimos meses. Jason Lisboa questionou a Pedro Henrique sobre o fato de sempre ele, Pedro Henrique, dar a cara à tapa em relação a outros companheiros que, por exemplo, ontem passaram reto da imprensa. Jason perguntou se essa responsabilidade não deveria ser dividida entre todos e se ele já teve problemas por isso no vestiário. Eu vou contextualizar na sequência, mas olha o que falou o Pedro Henrique. A maioria das vezes para falar e botar a cara, para atender a imprensa, é você. Isso não tem que ser mais dividido? E uma outra, me permita, isso já te causou problemas internos de você vir e sempre colocar a cara a bater após um sucesso? Não, na verdade, é difícil nos momentos também. Eu passei tantos momentos bons neste um ano e pouco que eu estou no Internacional. Seria injusto eu não chegar aqui e dar minha cara a tapa e falar com o torcedor nos momentos ruins. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu nesse um ano comigo. Passei uma fase nas últimas semanas onde eu me cobrei muito e resolvi falar pouco também, porque nesse momento eu acho que tem que aliviar um pouco a pressão interna, porque eu sou um cara chato comigo mesmo, me cobro muito para isso. Porém, essa situação não me prejudicou perante meus colegas, foi algo pessoal, uma decisão minha. Eu sou daqui, sei como me comportar também em diversas situações. Eu acho que todos do clube, o próprio torcedor, sabem quem pode contar comigo no momento bom e no momento ruim, senão eu não estaria aqui. Então, acho que essa parte, uma parte foi pessoal minha, foi a minha decisão de não ter falado um pouquinho antes. E acho que eu vou estar aqui sem dúvida nenhuma falando de coisas boas nas próximas semanas. Não tem dúvida. Fechou. Essa é a resposta do Pedro Henrique, que eu achei uma resposta madura a respeito do tema, tá? Disse que nunca teve problemas,
que ele opta por falar, ele não é orientado a falar não, ele opta por falar por ser do Rio Grande do Sul, por ser gaúcho, por ser colorado e saber a importância de explicar e conversar com o torcedor aqui. Ele chamou essa responsabilidade de novo sobre isso. E por que esse assunto é tocado? Não é por acaso, tá? Há alguns meses, depois da eliminação do Inter no Campeonato Gaúcho, na verdade, o Pedro Henrique foi um dos caras que deu a cara a tapa, também, foi um dos únicos que conversou com a imprensa, também falou e condenou a briga, onde os jogadores do Inter perderam a cabeça e acabaram agredindo os jogadores do Caxias. E o Pedro Henrique ficou de fora dessa confusão. E aí, o Pedro Ernesto Denardim, da Rádio Gaúcha, fez uma coluna até na época, que repercutiu bastante, sobre o fato do Pedro Henrique ser de alguma forma taxado internamente no elenco, como um cara que gosta de se promover midiaticamente, que não defende o seu grupo, que não foi para a briga e depois condenou a briga nos microfones. E essa cornetinha no bastidor, ela às vezes existe. Das pessoas dizerem que o Pedro Henrique, por atender sempre a imprensa, por sempre colocar a cara a tapa, quer se promover, e essa cornetinha, ela existe em algum nível de bastidor, tá? E por isso foi colocado para o Pedro Henrique. Mas é inegável que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, ele não foge. Ele coloca a cara. Que outros jogadores poderiam ter colocado também, poderiam ter dado explicações também. E é verdade que existem outros jogadores que atendem mais frequentemente. Por exemplo, lá em BH, o Pedro Henrique não atendeu, mas o Alemão parou, o Kehler parou. O Alemão deu uma entrevista, uma boa entrevista, parou para conversar com todo mundo lá em BH depois da derrota para o América Mineiro. O Depena é um cara que para dar entrevista. O Alan Patrick é um cara que para dar entrevista, mas ontem não estava. E ontem ficou no Pedro Henrique. E aí o Pedro Henrique deu sua opinião sobre esse fato, sobre essa leitura de que ele é o cara que dá cara a tapa mais do que os demais. E deu as suas explicações a respeito do tema. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!